Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira acontece em São Paulo às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Venha buscar a Deus. Permaneça na presença dele, se volte para ele cada vez mais. Olha o que diz aqui, em Gênesis 50, no versículo 19 ao 21. José, porém, lhe disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Deus é poderoso para transformar uma maldição em bênção. Algo que é arquitetado e planejado para prejudicar. Deus é poderoso para modificar isso e transformar em bem. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isto é verdade. Às vezes, quando nós estamos passando por uma determinada situação, pode passar pela cabeça da gente muitos pensamentos. Por exemplo, por que Deus não faz isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Ou, bom, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria isso diferente. Deus, eu faria isso diferente, Deus. Porque nós vemos apenas o que está diante de nós e até ali. Mas a Bíblia diz, não eu, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E os caminhos dele também não são os nossos. Que a forma de Deus ver e trabalhar é diferente da nossa. A nossa mentalidade está bem aquém da de Deus. Até porque nós só vemos o que está aqui diante de nós. Deus vê o que está no oculto, invisível aos nossos olhos. Então, uma coisa que para nós deveria ser daquela maneira, naquela hora, daquele jeito, Deus que trabalha com perfeição para agir na coisa certa, da maneira certa e fazer uma obra perfeita, ele sabe como isso deve ser feito e porque ele está vendo, então ele conduz as coisas para aquela direção, para que tudo caminhe da maneira correta, no momento certo e que aconteça de forma perfeita. Nós não. As nossas obras são imperfeitas. Às vezes estamos vivendo uma determinada situação e podemos dizer, mas em que isso vai pode cooperar para o meu bem? Eu não consigo enxergar nada. Parece que isso está errado. Na vida de José, para quem era o filhinho do papai, ser traído e jogado num poço pelos próprios irmãos, vendido como escravo, foi uma mudança muito drástica, capaz de destruir emocionalmente a vida de uma pessoa.
Mas quando uma pessoa tem dentro de si um nível elevado de confiança em Deus, ele não se prende ao que ele está vendo, mas ele confia em Deus, ainda que tudo trabalhe para que ele desconfie. Tudo mostra o contrário. Ele decide confiar. E José decidiu confiar em Deus. Talvez inicialmente até não conseguisse entender algumas coisas, mas ele confiou. Então, toda aquela situação que aparentemente era para devastar e destruir, arruinar com a vida dele, Deus transformou em bênção. Era para bênção. Deus o levou, permitiu que ele fosse levado para o Egito, com o propósito de torná-lo grande. Mas ele não tinha estrutura nenhuma para, aos 17 anos, se tornar o governador do Egito. Ele tinha que ser preparado para isso. Entendeu? Tinha um tempo de preparação. Às vezes a gente acha que estamos prontos, prontíssimos para tudo. Mas Deus, que conhece todas as coisas, sabe que não. Ele era muito menino, imaturo. Era um bom garoto, mas era o filho do papai que precisava de experiência. Então Deus o levou para prepará-lo para algo grande. E naturalmente que essa preparação ela é doída. Ela não é fácil. Ela não acontece da noite para o dia. Esse aprendizado, essas mudanças no nosso caráter, não acontecem da noite para o dia. Precisa de tempo. Precisa de tempo. E Deus vai, se nós nos abrimos e permitimos que ele trabalhe, ele vai agindo. E dia após dia vamos crescendo. É o que foi acontecendo com José. E quanto mais o tempo passava, mais ele entendia o propósito de Deus. E ele se firmou naquilo. Ele resistiu firme. Ele, como escravo, ele foi um excelente escravo. Quando algo veio até ele, que parecia que agora sim, meu Deus, quando eu acho que eu estou perto, parece que piora, que ele foi parar na prisão, ele não se entregou, mas resistiu firme e teve uma boa atitude diante daquele problema. E acabou se tornando o líder ali, aquele que passou a organizar todas as coisas. O carcereiro colocou nas mãos dele a organização geral dali. A responsabilidade também, ele passou a dirigir a prisão também. Isso é incrível. É quando a pessoa tem um problema, mas ela decide ter uma boa atitude. Eu tenho problema, mas terei uma boa atitude. Eu não vou me entregar ao que eu estou vivendo, porque eu ando com Deus e Ele tem um bom plano para mim. Eu creio que o José sempre teve pensamentos altos. Porque eu creio que aquele sonho, porque Deus deu sonhos a ele, de grandeza, nunca saíram do seu coração. Eu creio que foi o Senhor colocou o sonho no coração dele. Como nós aprendemos na palavra, o querer, e também deu condições para realizar. Deus coloca o sonho em nós e nos dá condições para vivê-los. Entendeu? Deus deu sonho a José e capacitou ele para viver aqueles sonhos de grandeza. Os sonhos que Deus deu a José foram muito grandes, de coisa grande, não era coisa pequena. E eu creio que ele resistiu em todas as situações difíceis, porque ele sabia que Deus não ia falhar com ele. Ainda que em algum momento as coisas pudessem parecer
perdidas e ele nem estivesse entendendo, ele decidiu confiar. E aqui está no final. Ele mesmo falando para os irmãos. Fiquem em paz. Vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Que muitas vezes o diabo, e usando pessoas, trabalha para causar o mal a nós. Mas se nós andamos com Deus, aquilo é revertido em vitória. Aquilo é transformado em vitória. Em bem, em bênção. E ele entendeu que ele foi parar no Egito para um grande projeto de Deus. Para que Deus pudesse usá-lo naquele momento para administrar um país que beneficiaria o mundo. Porque na administração do José, o Egito se tornou o celeiro do mundo. O mundo vinha comprar, descia para comprar, ia até o Egito para comprar comida. Por quê? Porque havia um homem de Deus no poder. Mas o processo não foi fácil. E eu creio que Deus está falando isso com você. Talvez o seu processo não está fácil. Possivelmente você está vivendo momentos difíceis que parecem que até não vai dar para continuar. Mas Deus está dizendo a você para continuar. Tenha uma boa atitude. Não para. Seja o que for que o mal esteja tentando contra você, Deus vai transformar tudo em bem, como Ele já tem transformado. Faça a tua parte. Faça como José. Ele fez a parte dele. Como escravo foi o melhor. Impressionantemente, como um presidiário, ele foi o melhor. Porque imagina, ele era um preso, estava preso, mas ganhou a confiança ali por causa da sua postura, da sua capacidade de agir, e passou a administrar a prisão. Então, por onde ele passava, ele fazia o melhor. Ele aplicava aquilo que Deus estava dando a ele. Ele se esforçava. Se esforça. Coloque em prática o que Deus tem colocado, tem te dado. Haja, resista, vá até o fim. Eu creio que, como foi com José, Deus tem te preparado para algo grande. Continue tendo pensamentos altos. Continue focado naquilo que você quer atingir. Não pare porque se deparou com um problema, com uma dificuldade. Você pode hoje não estar onde sonha estar. Mas Deus vai te colocar lá. Tenha certeza. Deus vai te honrar. Ele honrou José em tudo. Ele estava como escravo, mas ele era honrado. Estava como presidiário, mas era honrado. E foi vencendo todos os processos. Foi aprendendo, foi se desenvolvendo, foi amadurecendo. E chegou ao palácio e se tornou governador de todo o Egito. E um homem respeitado em todo o país e no mundo pela sua administração. Não desanime. Passe pelo processo. Aprenda com Deus. Resista firme e continue. Você ainda tem muito que caminhar e não para por aqui. Deus tem muito para fazer na sua vida e Ele vai fazer. Eu não tenho dúvida. Eu acredito que hoje Deus está falando com pessoas que estão num processo. Deus está preparando para algo maior. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Fica aberto, de forma perseverante, aprenda com Deus, se deixa ensinar e continue. Porque Deus vai fazer muito ainda, Ele tem feito e vai fazer muito mais ainda. Você pode ter certeza. Você ainda vai viver os seus melhores dias. Você vai viver dias cada vez melhores. Eu creio nisso. Como diz a Bíblia, o final é melhor do que o início. Eu não tenho dúvida que você terá um fim de vitórias. E que Deus está trabalhando e que as coisas que você espera estão a caminho. Você vai vivê-las.
Deus nunca chega atrasado. Tenha certeza disso. Deus não chega atrasado. Para você que acha que Deus está atrasado, Deus não chega atrasado. Que Deus não sabe trabalhar, Ele sabe muito bem trabalhar. E está trabalhando da maneira correta para te abençoar e para te honrar. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Isabel, o que aconteceu? A gente, no começo, né, nós tínhamos uma vida assim, muitas tribulações, muito transtorno, muita preocupação, muitas brigas entre eu e ele, em família, né? E a gente vive assim, sempre daquela forma assim, que nada dava certo, naquela angústia, vivia muito depressiva, vivia muito chorando, doente. Aí um dia, através de uma confusão que nós tivemos, de uma briga, para falar a verdade, né? Eu liguei na igreja, procurei a pastora falou, não, vem, participa da reunião, era até uma terça-feira, um culto da família, e daquele dia para cá, graças a Deus, a gente tem assim, receberam a gente de braços abertos, né? Que nós não imaginávamos que a gente ia ser recebido dessa forma na igreja. E graças a Deus, assim, Deus tem abençoado muita gente, nós temos recebido muitas bênçãos, a gente se pegou firme com Deus. Cada dia a gente tem mais sede de Deus, mais sede de buscar Deus, de estar presente na vida de Deus e Deus presente na nossa vida. E tudo vem dando certo. Ele tinha uma dívida que ele não conseguia sanar de forma alguma, uma dívida alta, e sempre a gente tentava fazer alguma coisa, não conseguia, tentava, não conseguia. Aí um dia, através do jornal, nós vimos que tinha essa proposta lá pra gente, lá eu falei, vamos lá, vamos ver o que a gente vai conseguir, dessa vez Deus vai abençoar, né? Pegamos, fomos, daquele dia para cá, graças a Deus, a dívida que era super alta, caiu para menos, parcelaram pra gente, a gente está pagando essa dívida, glória a Deus, nós estamos conseguindo, o nome dele está limpo, ele não conseguiu um cartão de crédito, ele não conseguiu um empréstimo, ele não conseguia nada, daquele dia para cá, sim, a vida da gente modificou totalmente. O carro que a gente tinha era um carro assim velho, toda vez dava muito problema, eu passava muito nervoso. Glória a Deus, hoje nós estamos com um carro abençoado, né? Um carro ungido pelo Senhor, que graças a Deus, assim, no nosso termo de vida é um carro muito abençoado. A gente está muito feliz por estar dentro da igreja, por estar participando. A gente quer assim participar cada dia mais, queremos trabalhar mais na obra do Senhor. Estamos assim muito felizes mesmo por tudo que a gente está recebendo aqui dentro. A senhora estava me dizendo que a senhora colocou no projeto da senhora tanto o carro como a vida familiar que não estava abençoada, não estava fluindo. Nada dava certo, a gente tentava e nada dava certo. Aí desde do propósito que teve em dezembro, né, eu falei para ele, não, nós viemos o propósito inteirinho, nós não falhamos nenhum dia, e graças a Deus, assim, entramos um ano abençoado mesmo, em nome de Jesus nós fomos abençoados, assim, cada dia mais nós estamos mais abençoados. Já nos meus projetos de conquista para o ano de 2013, já conquistou o carro? Já conquistamos o carro, assim, logo na entrada do ano mesmo, foi uma bênção, assim, que a gente não estava esperando. Já iniciou o ano com o carro? Graças a Deus. Hoje como está o casamento? Graças a Deus está abençoado também. A vida financeira? Graças a Deus abençoada. A senhora dizia também que a senhora estava desempregada, a senhora conquistou um emprego. Conquistei um emprego também, que graças a Deus está tudo dando certo, tudo está se encaminhando em nome de Jesus. Vale a pena participar dos meus projetos de conquista para o ano de 2013? Com certeza. Para quem não participa, eu só tenho que testemunhar e falar, vai e luta e persevera, porque Deus é fiel, realmente Deus é presente na vida da gente. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida de vocês? Assim, representa uma mudança muito grande, bênçãos muito grande, uma maravilha, assim, que realmente a gente pôde conhecer Jesus da forma que às vezes as pessoas falavam, a gente ficava meio, né, mas graças a Deus hoje a gente pode falar que a gente conhece Jesus, que a gente pode clamar ao Senhor, que realmente Ele está presente ali, basta ouvir e perseverar que Ele está presente. Abençoados. Abençoados, em nome de Jesus. Abençoado. Amém, abençoados. Como era a sua vida antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Bom, antes de chegar no ministério, eu não tinha nenhum compromisso com Deus. Minha vida profissional, financeira, era 3 vezes inferior a que eu estou hoje. Não tinha resultados, não alcançava resultados. Eu não tinha nenhum comprometimento com Deus mesmo, vivia no mundo mesmo.
bagunçando em bagunça, em festas, até eu chegar no ministério, né? E depois que o senhor chegou no Ministério Mudança de Vida, quais foram as mudanças? Bom, primeiramente, Deus mudou meu espiritual mesmo. Tive mais um comprometimento com Deus. Faz 2 anos que eu estou no ministério. E deste primeiro ano, o ano de 2011, 2012 após, o Senhor veio fazendo grandes milagres na minha vida, tanto na área financeira, profissional, familiar e espiritual principalmente, que Deus veio fazendo que eu tenha mais um comprometimento com a obra, na parte de evangelização, porque antigamente eu tinha uma visão, quando eu cheguei no ministério até, fazia poucos meses, mas eu não tinha total entrega ainda na parte espiritual, eu não queria me envolver tanto, porque eu achava que aquilo ali poderia me prejudicar, tanto na minha vida profissional lá fora, ter um comprometimento a mais para estar cumprindo, seria muito corrido, mas isso aí foi visto por minha parte que era total engano, era uma visão que era o diabo estava tentando colocar na minha vida. Johnny, você também me dizia que Deus abriu uma grande porta de emprego para você, como é que foi? Sim, no finalzinho de 2012, eu estava numa empresa já ganhando bem, mas não estava aquelas coisas da empresa. A empresa estava quebrando, estava atrasando pagamentos. Porém, Deus abriu uma porta, uma vaga, uma entrevista de emprego. Essa entrevista eu fui fazer essa seletiva com mais 8 técnicos especializados na minha área, técnicos formados já com uma certa experiência, uma certa experiência muito maior que a minha, porque fazia menos de 1 ano que eu estava atuando na área e Deus colocou eu ali porque eu acho que Ele queria mostrar algo, fazer com que eu dependesse mais dEle. Então Deus me colocou nessa entrevista com mais esses 8 técnicos, onde eu passei na primeira seletiva, na primeira reunião com o pessoal administrativo da empresa, e nisso eu fui chamado no outro dia para estar fazendo outra entrevista com a alta direção. E nessa entrevista, tinha um técnico. Esse técnico foi o cara que me ensinou tudo, onde eu sabia até hoje. Ele que estava na outra empresa comigo, ele tinha me ensinado tudo e ele foi fazer essa entrevista junto comigo. Passou eu e ele para a segunda seletiva, para fazer essa entrevista com a alta direção. E por um milagre, Deus resolveu me escolher nessa empresa, ao invés dele, a pessoa que tinha me ensinado tudo até hoje, onde eu tinha aprendido. Deus resolveu me escolher e hoje eu estou naquela empresa abençoado, por cabeça, vencendo lá em nome do Senhor Jesus. Aquele que havia sido seu professor, ele na verdade ficou para trás e Deus realmente mostrou na sua vida que existe uma diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve, não é verdade, Johnny? Foi isso mesmo que aconteceu, né? Se Deus me colocou naquela entrevista, Ele não queria algo simples, Ele me mostrou que seria por Ele mesmo, não seria na minha força, porque talvez se não tivesse esse técnico lá, eu falaria assim, eu sou melhor mesmo que aqueles outros, mas Deus colocou um que me ensinou, que estava lá, que tinha me ensinado tudo que eu tinha feito até hoje. Então, Deus me deixou no final com Ele, na última entrevista, para mostrar que haveria diferença na vida daquele que te serve. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez se sente cansada nesse processo, nesta caminhada, tem se deparado com situações difíceis, como aconteceu com José, talvez ela tenha vivido momentos muito difíceis. Mas o Senhor está dizendo que está com ela e que tem preparado para colocá-la num lugar bem mais alto do que ela jamais imaginou. Que ela continue nessa direção, que ela resista firme, que ela não desanime, que ela não pare no meio do caminho. E não importa quanto mal tentem fazer contra ela, o Senhor sempre transforma em bem. Que isso entre no entendimento dela. O Senhor sempre transforma o mal em bem na vida do que anda com o Senhor, a maldição em bênção. Cobre ela com teu sangue, renova as forças, restaura a confiança dela, renova as forças, cura o interior. Levanta ela com poder, que ela se sinta restaurada para a glória do teu nome.
Que a vida dela seja completamente restaurada e renovada para a glória do teu nome. Abençoa a vida dela, leva ela, meu Pai. Continue conduzindo, o Senhor a trouxe até aqui. Que ela entenda que o Senhor vai continuar levando a vida dela em vitórias. Sustenta essa vida, materializa suas vitórias, honra a fé dela, coloca ela onde ela sonha, para a glória do teu nome. Abençoa lares, famílias, todos que têm nos pedido orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, e determino milagres, soluções, definições, vitórias, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, visita esta vida com poder agora. Eu peço vitória a cada um que ora comigo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam honradas, enriquecidas, prosperadas, que tenham para emprestar, que tenham com fartura e não tomem emprestado. Que tenham com abundância, Senhor. Que a vida de cada uma seja prosperada, porque tem financiado o teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Essas pessoas que têm sido abençoadas pelo programa Mudança de Vida hoje, alimentadas por ele, mas que ainda não decidiram fazer parte, se tornando semeadores do programa, que possam ser tocadas. E que o Espírito movido, e que possam ceder a esta fé e manifestá-la, porque eu sei que vão viver vitórias. Visita a todos com força, com paz e com milagres. É o que eu peço e agradeço ao Senhor. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar neste domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós, venha buscar o Senhor, se aproxime dele cada vez mais e fique firme. Todo mal Deus transforma em bem. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Não há maldição na vida daquele que anda com Deus, que ele não transforma em bênção. Fique em paz. Deus te colocará em lugares altos. Continue tendo pensamentos altos. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem retroceda, nem venha estagnar. Olhe para o alto, sempre. Deus é com você. Passe pelo processo e seja honradíssimo, honradíssima. Deus te abençoe imensamente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.